Oi, gente. Tudo bem? Tanto tempo que eu não venho aqui para falar sobre livros, né? Vou fazer uma maquiagenzinha aqui e nós vamos conversando sobre livros. Mudei de ambiente, agora eu tô no Brasil. Eu tô com meus vídeos todos atrasados, minhas leituras não, mas os vídeos estão. É bem mais fácil ler do que fazer vídeo sobre o livro. Ontem eu terminei o Hobbit e terminei também o Deserto dos Tártaros. Quero falar sobre o Deserto dos Tártaros. Esse foi uma indicação da Tatiana Feltrin. Eu estou participando do clube do livro dela desse ano. E esse é um dos livros. Eu acho que ele tá no cronograma, não sei se é julho, eu acho. Mas, como eu estou no momento da vida que eu precisava ler esse livro. O pessoal lá do grupo dela, falaram muito desse livro. Alguns também já adiantaram a leitura, então eles falaram muito desse livro. E eu precisava ler, porque tem um mês que eu estou aqui no Brasil e eu preciso decidir se eu vou voltar ou não para os Estados Unidos, se eu vou continuar aqui. E teve uma pessoa lá no grupo que falou assim, que esse livro mudou a vida dela. Teve muitos comentários, várias pessoas falando, fizeram muitas marcações e falaram muito do livro. Então, essa pessoa em específico falou assim que ela trabalhava num determinado serviço e quando ela leu esse livro, ela pediu conta e foi fazer outra coisa. Agora já tinha 2 anos que ela fez um curso, estava trabalhando em outra área, estava muito melhor, estava muito mais feliz. Eu falei, é esse livro que eu preciso ler agora, porque eu preciso decidir. Gente, e que livro. Meu Deus, que livro. Eu não sou muito expert em fazer vídeo de livro sem dar spoiler, tá? Então, se você não gosta de spoiler, fica esperto que eu não sei se eu não vou conseguir fazer o vídeo sem dar spoiler. Então, vamos lá. Vou usar essa base aqui. Só que nos pontinhos mais vermelhos. Depois eu uso uma mais leve pro rosto. Gente, o Deserto dos Tártaros, então. É um livro do Dino Buzzati, eu acho que é esse. Não lembro se essa é a pronúncia certa do sobrenome dele. Ele é italiano. E esse livro foi... Depois eu vou olhar quando que foi publicado. Mas, gente, ele fala a história do Giovanni. Era um militar bem jovem, se formou, foi designado para um posto. E fora da cidade. É um posto que ele foi designado. E assim que ele chega lá, ele não gosta do lugar, porque é muito isolado. Mas o superior dele o convence a ficar lá. Que ele pode fazer carreira mais rápido. E põe ele também para fazer um exame lá. E mentir no exame, ele não gosta daquilo, ele não quer fazer aquilo. E ele acaba decidindo, sei que ele acaba decidindo ficar lá um tempo. Gente, eu não sou expert em maquiagem. É só para dar uma melhoradinha. Então, voltando pro Giovanni. Ele chega e fica lá, o tempo vai passando. Eles sempre... Esse forte que ele está, eles estão sempre esperando uma guerra, que seria a mudança de carreira de todo mundo. E essa guerra nunca chega. Ou seja, ele está sempre esperando mudanças. Aí, passado 4 anos, ele volta. Ele vai para a cidade. Essa parte, gente do céu.
me pegou demais, porque eu fiquei 4 anos nos Estados Unidos e voltei o ano passado, tinha 4 anos. E como o autor descreve, como ele encontrou as pessoas lá, o autor descreve sobre como o Giovanni encontrou as pessoas quando chegou em casa, os amigos, na cidade. Foi exatamente o que aconteceu comigo. E assim, eu achei muito engraçado porque foi a coincidência, né, do tempo, foi a mesma. E eu acabei voltando para os Estados Unidos no ano passado, né? Fiquei lá 1 ano e pouco. E ele voltou pro forte. Ou seja, como ele encontrou os amigos, tinham família, tinham filhos, a cidade estava diferente, todo mundo tinha seus afazeres, ninguém parou a vida para falar com ele, nada disso. Até a mãe não parou para falar com ele. Simplesmente seguiu a vida e ele que se encaixasse ali de volta. É exatamente isso que acontece, minha gente. Claro que ninguém vai parar a vida, né? O mundo porque você partiu. Então, você mesmo que tem que se adaptar. Mas eu me identifiquei muito com o livro. Com essa parte. Ele volta pro forte. E ele volta. Na verdade, ele vai antes de voltar, a mãe dele conversa lá com um superior dele, um militar, para transferir ele. E então ele não consegue. Porque eles iam diminuir o contingente de pessoas lá. E os colegas dele já haviam pedido para ser transferido, não contaram para ele, para que não tivesse mais concorrência, e ele só soube disso pelo seu superior. E ele não foi um dos contemplados, porque ele tinha, na ficha dele, ele tinha matado uma pessoa lá por acidente, mas estava na ficha, né? Sei que ele não conseguiu a transferência e voltou pro forte e ficou lá mais muitos anos, sempre esperando algo acontecer e sem fazer nada para aquilo acontecesse. E assim, o lugar onde ele estava, as pessoas não davam muita credibilidade. Nada acontecia lá e a sombra que eu estou usando é da Naked. São cores bem medianas. Eu tenho uma outra novinha que eu ganhei de uma antiga patroa, mas eu gosto bastante dessa. E eles não tinham muita credibilidade porque nada acontecia nesse forte. E durante esse tempo que ele passou lá, ele viu sendo construída uma estrada que fazia divisa, né, com outro país, e esse país estava fazendo essa estrada que vinha de encontro com o forte, mas ninguém acreditou. Ninguém acreditou e não foi investigado também. Até que se passaram muitos anos, e esse país não só construiu a estrada, como veio para entrar em guerra, que foi a guerra que eles sempre esperaram. E agora aconteceu. Mas o que aconteceu? Ele já tinha mais de 50 anos, ficou velho e estava doente, e não participou da guerra. Pior ainda, ele foi expulso de lá. Ele queria ficar pelo menos lá para participar da guerra, ou pelo menos, ele falou, depois eu vou ler aqui para vocês, ele falou que queria pelo menos ficar lá para ver a guerra, que foi o que ele sempre esperou. Mas eles tiraram ele de lá, porque precisava do quarto dele para colocar pelo menos 3 camas para abrigar os soldados que iam lutar, para defender o forte. Ou seja, um lugar que ele não queria ter ficado, foi obrigado, convencido a ficar. Depois ele ficou, porque se sentiu perdido, não ia começar outra profissão. E agora ele estava sendo obrigado a deixar o lugar, porque não era mais útil. Ou seja, ele esperou até não ser mais útil para sair de lá. Ou seja, para tirarem ele, né? Então, maquiagem pronta.
vamos ao livro. Ó, Dino Buzzati, ele nasceu em 1906 e ele era jornalista, escritor, artista plástico. E a sua obra-prima foi O Deserto dos Tártaros, que foi publicada em 1940. 1940, e olha o quanto é um livro atual. Vou mostrar aqui. Eu li no Kindle. Eu não cheguei a comprar o livro físico. Vou ver aqui se eu consigo mostrar aqui a capa para vocês. Depois eu vou fazer uma foto depois da capa e para colocar aqui para vocês. Encontrei aqui. Tá aqui, ó. A capa. Eu fiz algumas marcações aqui e eu vou ler aqui para vocês. Na apresentação, o que ele fala sobre o que é o livro. Ó, o jovem militar, de cima das muralhas, examina o deserto, imaginando e ansiando pelo dia da batalha, o grande dia em que o fato notável justificará sua vida. Gente, pensa nisso. Quantos de nós não fazemos isso? Não sei vocês, mas eu já fiz. Esperando alguma coisa acontecer para que justifique a vida. Olha, eu fiz na página 5. Os olhos se cansam de vasculhar o horizonte. Os tártaros não vêm. O cotidiano transcorre medíocre. O tempo vai passando. Mas o soldado não consegue abandonar o forte e mudar sua vida. Continua olhando obstinado e disciplinadamente o deserto sob o céu silencioso. Gente, ele tá ali, infeliz. Não é o lugar que ele queria estar. E não consegue fazer nada para mudar as atitudes. Não consegue ter atitude nenhuma para que sua vida seja mudada. Ele até tentou. Foi lá na cidade, tentou transferência. A mãe é que agendou, como já disse para vocês, com o superior. Mas ele não conseguiu fazer nada. Uma outra parte do livro que eu marquei, eu quero ler aqui para vocês. Não mude sua vida. Trabalhe infatigavelmente, que um dia algo maravilhoso vai acontecer. Algo glorioso que vai justificar sua existência. Não uma batalha, claro, mas talvez uma linda mulher inatingível, uma espera de uma promoção, uma casa cercada de árvores ou muito dinheiro. Só que isso sempre virá mais adiante. Ou seja, hoje não acontece nada, mas amanhã não. Amanhã promete. Amanhã sempre vai acontecer alguma coisa. Essa parte aqui do livro, que é na página 15, quando ele desce a cidade, encontra uma moça, que eram amigos. E na conversa que eles têm, ele fica bem entediado. Não tinham mais aquela conexão de antes. E ele fala assim, ó. Sentou-se ali, de costas para a escarpa. Esperou que o sono viesse, enquanto isso. Ficou pensando no caminho que faltava, na gente que encontraria no forte, na vida futura, sem reconhecer motivo algum de contentamento. Ou seja, ele estava sempre no futuro. No presente, ele nunca tinha nenhum tipo de contentamento. Gente, essa aqui me pegou demais também, ó. Tá na página 35. Ó, ninguém em todo o forte pensava nele. E não apenas no forte, talvez no mundo inteiro, não haveria viva alma que estivesse pensando em Drogo, que era Giovanni Drogo. Cada um tem suas próprias ocupações. Cada um mal basta a si mesmo. Talvez até sua mãe. Podia ser que até ela, nesse momento, tivesse outras coisas em mente. Não era ele ou seu único filho. Pensar em Giovanni o dia inteiro. Nem a mãe agora pensava nele, porque parou, não tinha convivência. O bom da vida parecia estar à sua espera. Que necessidade havia de apressar-se? Também as mulheres, amáveis e estranhas criaturas. Eles as antevia como a felicidade certa, formalmente prometida pela ordem normal da vida. Não é comum todos terem alguém, se casarem, e o que ele achava que era natural, mas nunca aconteceu. Uma última citação, prometo, que eu vou ler aqui para vocês e vou finalizar
22 meses são longos e podem acontecer muitas coisas. Dá tempo para que formem novas famílias, crianças nascem e começam até a falar, para que uma grande casa surja onde antes havia apenas um prado, para que uma mulher bonita envelheça e ninguém mais a deseja, para que uma doença, mesmo das mais demoradas, tome alento. Enquanto isso, ele continuava no forte, sem nada acontecer. Eu acho que foi no início do ano. Eu fiz um vídeo justamente sobre isso, aqui falando que havia 5 anos que eu estava nos Estados Unidos e aparentemente parece que nada tinha mudado. E falei que quem já tivesse filho, eu postei até o vídeo no Instagram, quem nasceu já teria 5 anos, já teria dado tempo de fazer uma faculdade e parece que pra mim nada tinha acontecido. E, gente, eu me identifiquei muito com esse livro. Eu espero que vocês leiam o livro. Tem muita coisa aqui, eu falei só de alguns pontos. E claro que o que mais me marcou, mas cada um tem um momento de vida, o seu momento talvez seja outro. E você vai ver outras coisas que tem no livro. Mas ele não é grande, ele só tem 227 páginas. Então mas é muito bom, é muito bom. E eu li agora, né, como eu já disse, buscando ajuda para tomar uma decisão, não ficar esperando, como sempre fiz, porque parece que eu sempre estava esperando alguma coisa, mas ainda não decidi. Mas eu pelo menos li o livro e espero que vocês leiam, que gostem, muito bom, eu recomendo. E é um chacoalhar pra gente pensar no que realmente importa, no que realmente a gente está fazendo, se está esperando alguma coisa, se está num ambiente que não gosta, ou num trabalho e está ali apenas para sobreviver e não para viver. É uma reflexão, uma boa reflexão. Eu acho que a leitura dele no grupo vai ser em julho. E a Tatiana Feltrin, excelente, com certeza ela vai vir com bons comentários. E os meus colegas também, a gente sempre troca ideias. Se eu ver que a necessidade, eu venho falar novamente sobre o livro mais pra frente. Então é isso. Espero que vocês leiam o livro. E se você gostou desse vídeo, compartilha, curta, deixa seu comentário, que eu vou estar lendo aqui a todos. Obrigada por ficar até aqui.